Não, você não errou o canal, esse aqui é o Parmeira Mil Grau mesmo, só que pra quem não sabe, eu sou casado com uma São Paulina, eu vivo em território hostil, e agora a gente vai falar sobre o clássico, né, o Choque Rei que se aproxima aí, vai rolar no domingo, pra gente entender como chega o São Paulo, ela vai dar todos os segredos aqui, o Abel Ferreira está vendo esse vídeo, inclusive, óbvio que não, né, mas é legal pra gente, como torcedor aí, entender como que tá o nosso rival agora, que acabou de empatar em 3-3 com o Velo Clube. Primeira viagem de avião da história do Velo Clube para empatar com São Paulo. Dá o papo aí. Muito obrigada por me receber aqui, estou honrada, estou muito feliz. Não tinha opção, né? Não tinha opção. Então, o que você quer que eu fale de São Paulo primeiro? Como que tá o São Paulo? Quais as expectativas pro clássico? E se perder pro Palmeiras, se pode dar ruim pro Zubeldia? Acho que é um pouco complicado, porque assim, o que a gente escuta é que o Zubeldia não sofre perigo de deixar o cargo de treinador do São Paulo. Que só se acontecer uma desgraça, algo, sei lá, uma goleada, como já aconteceu em algumas ocasiões, que o Zubeldia pode começar a balançar no cargo de treinador do São Paulo. Porque assim, o São Paulo vem de 3 resultados ruins, né? Porque perdeu pro RB Bragantino, depois empatou com a Inter de Limeira e empatou com o Velo Clube, né? Com todo respeito a esses times, mas não eram resultados esperados, até porque o São Paulo jogou em Brasília, mas eram mandos do São Paulo. E aí vem pro clássico contra o Palmeiras, que a gente não sabe muito bem como tudo vai acontecer, porque assim, o planejamento do São Paulo tá muito complicado. Pegou o RB Bragantino com o time reserva, daí pegou 2 jogos seguidos com o time teoricamente titular, com algumas mudanças assim. E o último jogo, na verdade, contra o Velo Clube foi uma surpresa, porque a gente achava que o Zubeldia ia colocar o time reserva. Só que ele colocou praticamente o time titular, com algumas mudanças ali, e o Jandrei no gol. Então, isso que pegou um pouco, até a torcida também criticou um pouco. O Jandrei vai jogar contra o Palmeiras. Não se sabe ainda, eu acho que vai ser o Rafael. Mas, enfim, assim, o São Paulo vem com alguns reforços importantes, que nem, por exemplo, a gente tem o Cedric ali na lateral direita, no lugar do Igor Vinícius, que eu acho que vai acabar sendo o titular do time. Ele tem contrato só de 3 meses, mas vai acabar, acho que, ficando até o final do ano, porque o Igor Vinícius vem sendo muito criticado. Do lado esquerdo tem o Enzo Dias, que tem tido boas atuações com o São Paulo, mas foi mal contra o Velo Clube até, apesar de ter dado uma assistência e tudo mais, não foi muito bem. E o São Paulo, defensivamente, tá muito mal. Mesmo com o Arboleda, que tem sido um dos principais zagueiros do São Paulo nos últimos anos, tá mal. Então, essa é a preocupação, acho que, do torcedor São Paulino hoje, é realmente o sistema defensivo. Tinha aí a dúvida se o Alan Franco era titular ou reserva do São Paulo, que ele é o melhor zagueiro do São Paulo aí na última temporada pra cá, né? E ele tava sendo reserva. Ele tava com algum problema ali, né, de sobrecarga, mas depois continuou na reserva e ali os Arboleda e Sabino não tava dando muito bom, e agora então acho que a principal preocupação do torcedor do São Paulo hoje, acho que é isso, porque no ataque o São Paulo foi muito bem contra o Corinthians, por exemplo, conseguiu fazer um bom jogo ali no meio campo, no ataque, mas a parte defensiva realmente acho que é a maior preocupação do torcedor São Paulino. E pro clássico, o que você espera do clássico? O São Paulo mudou muito, né? Uns anos atrás o São Paulo sofria em clássico, agora, especialmente do Palmeiras e Abel Ferreira, acho que é a grande pedra no sapato. O Corinthians, com o empate, comemora como se tivesse o título, mas a verdade é que o único rival que tá batendo de frente do Palmeiras nos últimos anos é o próprio São Paulo, né? Mas isso aqui, vocês estão botando fé? A torcida tá preocupada? Como que tá? A torcida tá bem preocupada e, assim, eu acho que... É difícil falar isso, mas eu acho que um empate seria até um resultado não tão ruim assim, apesar que vem, né, como eu disse, de 3 jogos sem vitórias, mas talvez fora de casa, por ser o Palmeiras, pela situação. E o Palmeiras também brigando, né, pra conseguir a classificação, conseguir ficar ali entre os 2 primeiros. Mas eu acho que o São Paulo... assim, não sendo clubista, tá? Lógico que eu acredito que o São Paulo pode vencer de alguma forma. Até porque contra o Corinthians fez um bom jogo, que é isso que é muito estranho. Contra o Corinthians, que vinha embalado, conseguiu fazer um bom jogo. Fez um bom jogo contra o Mirassol, que também vinha embalado, fazendo uma boa campanha. Mas aí contra o Santos perdeu de 3-1, jogando mal, com o Santos jogando bem também. Ainda não tinha o Neymar, né? E tudo isso. E daí contra esses times, teoricamente, né? Que a gente fala, times de menores expressões, aí o São Paulo sofre demais. Então, contra o Palmeiras, não sei qual vai ser a postura do São Paulo. Eu acho que, assim, dependendo da postura, pode vencer, como já venceu. Mas também, assim, se entrar de uma maneira totalmente... Não sei. Eu acho que, assim, na atual situação, a torcida do São Paulo está muito preocupada por ser o Palmeiras, por ser na casa do adversário. E o São Paulo vindo de 3 resultados muito ruins e jogando mal. Esse é o problema. Porque contra o Velo Clube, o São Paulo ficou 3 vezes na frente do placar e tomou 3 vezes o empate. E com o sistema defensivo fragilizado, com todo o contexto, o Zubeldia ali, né, enfim... Não sei se tá na corda bamba ou não, mas a torcida já julgando muito dele poder sair ou não. É preocupante, é muito preocupante. Assim, o que pode desequilibrar no clássico talvez sejam as questões individuais. Que eu acho que é o que tem pegado muito nos clássicos, aliás, né? Tanto
do lado do Corinthians, do lado do São Paulo também, até do próprio lado do Santos, né, que fez gol e com o Guilherme e tudo mais contra o São Paulo, eu acho que as questões individuais podem ser muito, sim, diferenciais, tipo Lucas Moura, Oscar, Luciano se estiver bem, o Caleri não vem fazendo gols, fez só um gol até agora, ficou muito tempo sem fazer gols, mas eu acho que o São Paulo pode conseguir a vitória, dependendo da postura que entrar no Clássico, se jogar, por exemplo, como jogou contra o Corinthians, contra o Mirassol, apesar do 4-1, foi um jogo apertado, aí no final começaram a sair os gols e tudo mais. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma outra postura. Realmente a postura de entender que é um clássico extremamente importante. Eu acho que pra se beneficiar e também prejudicar o rival, né? Eu acho que é isso. Então, mas assim, eu acho que hoje eu não enxergo, infelizmente, o São Paulo conseguindo uma vitória. Como eu disse, depende da postura, mas eu acho que o empate talvez não seja o seu todo ruim, sabe? Enfim, complicado. Você falou da parte individual aí, e é fato tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Eu tava vendo o Richard Rios, ele tá fazendo um bom começo de ano, só que ficou marcada a falha dele no Clássico. Né? Você errou no Clássico, parece que você já perde toda a moral que você tem, né? E ao mesmo tempo a gente tem o Maurício, que tá muito bem, o Facundo, acho que são as grandes surpresas aí do começo do ano. O Estevão mesmo tá começando um pouquinho mais devagar, perdeu o pênalti e tal, tava com febre no último jogo. Mas enfim, o Veiga mal dá 2, 3 assistências por jogo, né? Mas assim, individualmente quem tá se destacando é o Maurício e o Facundo, por enquanto. E eu queria saber do São Paulo, assim, você já falou aí dos nomes, né? Mas quais são os melhores jogadores até agora? Vocês precisam falar os piores, que eu acho que no começo da temporada tem muita gente mal, né? Mas os principais jogadores até agora no começo da temporada do São Paulo. Eu acho que não dá pra descartar o Luciano. O Luciano, ele divide muitas opiniões com a torcida do São Paulo, né? Mas não dá pra descartar ele porque ele é o jogador com maior participações de gols pelo São Paulo nesse começo de temporada. Ele tem 3 gols e uma assistência, ele ficou fora, suspenso contra a Inter de Limeira, daí ele já voltou contra o Velo, fez 2 gols. Então eu acho que o Luciano é um cara muito importante pro São Paulo, principalmente se ele jogar ali pisando na área, né? Como eu disse, o Caleri, por mais que não esteja fazendo gols, ele é um jogador brigador. É uma coisa que a gente fala muito, aliás, entre nós, né? Que às vezes, por mais que ele não faça gols, ele é muito importante pro esquema tático do São Paulo. Tem o Oscar, que contra o Corinthians destruiu, foi muito bem, é o que eu espero dele. E o Lucas Moura, né? Eu acho que se der a liga ali nesses jogadores, como deu contra o Corinthians, acho que pode dar muito bom pro São Paulo, tá? Mas tem que entender que realmente é um clássico, é um jogo diferente. Não adianta falar que é um jogo diferente, então eu acho que não dá pra se medir muito por clássico, uma coisa que a gente fala bastante também, né? Porque ganhou o clássico, tá tudo bem, a gente viu isso pelo São Paulo, depois foi lá e, enfim, né? Mas eu acho que é um jogo importante pelo momento de São Paulo precisa ter um bom desempenho no clássico, e assim, a gente sabe que São Paulo e Palmeiras acontece muita coisa, né? Ultimamente, nos últimos anos, aí tem sido mais disputado que Palmeiras e Corinthians até porque o Corinthians agora que, né, vem melhor e tudo mais, só que assim, você me falou pra eu citar, né? Eu acho que esse quarteto aí é muito importante. Esse quarteto é muito importante, que é Luciano, Caleri, Oscar e Lucas, eu acho que pode ser aí o diferente. E se o Zubeldia, não sei se ele vai... Não, eu duvido que ele vai colocar o Rian num clássico. Eu tenho, no segundo tempo, por exemplo, do Rian fazer... Eu acho que facilmente ele entraria e às vezes teria até mais personalidade pra entrar e jogar do que muito jogador. De fazer gol e tudo mais. Só que eu duvido que o Zubeldia vai colocar ele, nem que seja, sei lá, 5 minutos. Você palmeirense que não acompanha o São Paulo, que a gente passou com o Hendrick em determinado momento, do Abel não colocar, ou colocar de vez em quando, é o que eles estão passando agora com o Zubeldia e Rian Francisco, né? O menino entra ainda, dá trabalho, e mesmo assim acaba tendo poucas oportunidades. Bom, eu acho que é isso então, falamos aí sobre o Clássico, agora domingo vamos ver no que dá, né? Você falou aí que o empate é ok pro São Paulo, e o empate seria horrível pro Palmeiras, pensando nessa necessidade para se classificar, e depois só restam 2 rodadas e ainda tem que torcer contra outros times. Beleza? A Vanessa é minha esposa, ela é do Arquibancada Tricolor, que é uma página, um site, um canal, tudo que acompanha o São Paulo de perto, com muita gente ali, ao contrário da gente, que são 2 vagabundos que ficam trabalhando aqui, eles têm umas 50 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, então é uma página até legal pra você que é rival e quer, às vezes, pegar a informação do seu time aí, do time que o seu time vai jogar contra, no caso, o São Paulo agora, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, vai lá no canal dos caras também, não sei se você vai se inscrever no canal do São Paulo, vai lá, só fala assim, xinga a Vanessa lá, tá? É isso, tchau.